estou de volta. Estou sozinho. Mas hoje começa mais uma live infantil IBNJ. Vamos lá, galera. Hoje nós temos um vídeo muito especial para você, criança, para você, pré-adolescente também. E para você, bebê, para você também. E para todas as pessoas que assistem, porque nós levamos a palavra do Senhor. Vamos começar a nossa live de hoje. Primeiro eu queria que vocês prestassem atenção no meu penteado. Gente, foi muito difícil fazer, eu desmanchei várias vezes. Eu vou chegar bem perto para vocês verem, ó. O pessoal da mídia me odeia quando eu faço isso, porque as luzes não estão aí. Mas, vocês gostaram? Se você gostou da minha trança, comenta aí dizendo: tia Sucena, eu gostei da sua trança. Ficou meio torta, mas eu gostei. Se vocês comentarem muito, eu vou ensinar como fazer essa trança. Ai, estou me sentindo blogueira. Mentira! Não vou ensinar, eu vou ensinar aqui em off, aqui na igreja, depois da quarentena, tá bom? Gente, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. Sejam bem-vindos aqui na live infantil da Igreja Batista Nova Jerusalém, em Araguaína, Tocantins. Seja bem-vindo você, irmão da igreja. Seja bem-vindo você, criança da Igreja Batista Nova Jerusalém. Seja bem-vindo você, visitante aqui de Araguaína ou não de Araguaína. Sejam todos bem-vindos. Hoje, nós vamos continuar a nossa história, mas de uma parte um pouco diferente. Porque a gente colocou uma meta e a Manuzita só vai aparecer aqui de novo quando vocês baterem a meta, beleza? Então vamos lá. Já disse que para todos serem bem-vindos. Agora nós vamos fazer uma oração inicial, agradecendo ao nosso Senhor por todas as coisas que Ele faz, agradecendo ao Senhor por mais uma noite nós estarmos aqui. Então, vamos agradecer. Vamos louvar ao Senhor através da nossa oração, beleza? Vamos cantar a musiquinha da oração? Quem não conhece vai aprender agora. E quem já conhece, faz aí com a gente, tá bom? Começa assim. Tenho duas mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. 5 dedos nessa mão, outros 5 nessa mão. Junta agora bem juntinho para fazer minha oração. Fecha os olhos. Eu estou te vendo. Fecha os olhos aí. Papai do céu, muito obrigada, Jesus, por mais uma vez nós estarmos aqui nessa live, louvando ao Teu nome, por mais uma vez reunir outras crianças para assistir a Tua live. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de falar do Teu amor, falar dos Teus milagres, falar das Tuas maravilhas, falar do Senhor. Nós te agradecemos e pedimos, Pai, que o Senhor fique conosco nessa live e atinja o coração de todas as pessoas que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus, amém. Amém! Então vamos lá. Na live de hoje, nós temos um tema, assim como na live passada, assim como todas as lives. Beleza? Você está aí ainda, né? Então vamos lá. O tema de hoje é... Vocês estão vendo o tema de hoje? Esse é o tema de hoje. O tema de hoje é o chamado de Deus. Esse é o tema de hoje. E o nosso versículo bíblico está em Filipenses 13:4. Aliás, Filipenses 4:13. Me desculpem, gente. Diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então vamos lá. O chamado de Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Nós vamos entender o porquê de tudo isso. O porquê desse tema e o porquê desse versículo bíblico, certo? Então vamos lá. Vou pegar aqui meu celular para me ajudar aqui no apoio. E vamos fazer uma oração as pessoas que estão online agora, para a gente começar a nossa história, tá bom? Vamos orar? Senhor, esteja conosco na nossa mensagem. Senhor, esteja conosco em tudo que for dito aqui.
fale, ó Deus, através das nossas palavras, das músicas e tudo o que é feito nas lives, ó Pai. Fique conosco, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, vamos contar a história. Quem aí se lembra da história de domingo passado? Tempo na tela. Eu tô vendo, tem muita gente levantando a mão. A história do sábado passado falou sobre personagem chamado... Comenta aí. Eu não vou falar aqui. Quero que você comenta aqui embaixo. Quem era o personagem da história passada? Comenta, que aí todo mundo vai começar a ver e vai saber. É esse aí mesmo. Então, lembram dele? Aqui, ó, nessa imagem. Lembra que ele foi, ó, veio das águas. Ele veio das águas. Ele foi encontrado pela princesa. Quem? O Moisés. Moisés, ele foi encontrado pela princesa lá naquele rio. Vocês se lembram? Pois é. Esse menininho que foi criado pela princesa, ele cresceu, ficou grandão. Quando ele estava com 40 anos, um episódio aconteceu na vida dele. Mas antes de eu contar sobre esse episódio, eu quero dizer que Moisés, ele era príncipe do Egito, porque ele era neto de Faraó, um neto de criação, é neto de qualquer forma. Então, ele era príncipe, mas ele sabia que ele não era egípcio, que ele era hebreu. E lembrem-se que hebreus lá naquele lugar eram escravos. Então Imaginem só, eu sendo hebreia, que chama, será? Eu sendo hebreu, mas convivendo com príncipes e princesas e realeza, me tratando como príncipe e princesa, porque eu era um príncipe ou uma princesa, e todos os meus parentes, todo o meu povo sendo escravizado. Gente, eles eram maltratados, eles eram chicoteados, eles trabalhavam demais, comiam pouco e, além de tudo, recebiam só taca. Então, não era fácil. Então, Moisés via tudo aquilo e sentia-se muito mal. Ele pensava, eu sou muito privilegiado e os meus irmãos, o meu povo sofrendo nas mãos dos meus pais, dos meus avós, desse pessoal aqui que é do meu lado da história. Ele não se sentia muito bem. E aí, um dia ele estava lá andando no meio dos palácios, no meio dos muros que os escravos construíram, ou construíam, né, lá no local, e ele viu um egípcio, um do exército, lá um general. Ele estava maltratando um hebreu, um escravo hebreu. E ele estava maltratando e batendo e tudo. E Moisés ficou se sentindo muito mal, muito mal. Ele, meu Deus, o que eu vou fazer? Ele ficou doido, ele ficou louco. Então ele foi lá e defendeu o hebreu. Quando pensa que não, ele tinha matado. O egípcio. O cara que estava tratando mal o hebreu. E aí ele ficou assim, pensando que ninguém tinha visto. Mas tinham pessoas que tinham visto ele fazer isso. E aí, no outro dia, ele fingiu que nada aconteceu. Beleza, continuou. Mas no outro dia, ele estava tendo uma briga lá entre os egípcios. E ele foi tentar apaziguar a situação, pediu para todo mundo ficar calmo. E eles viraram para ele e falaram, quem é você, Moisés? Você que matou lá o nosso companheiro do exército nosso. Quem é você? Moisés ficou apavorado. Porque ele pensou, descobriram que eu matei um dos meus. Apesar de que o sangue de Moisés era hebreu. Mas ele era criado como um egípcio.
Então ele tinha matado um dos seus egípcios. Então ele ficou desesperado. E aí ele sabia que se Faraó, que era o rei daquele lugar, descobrisse, ele iria mandar matar Moisés. Então o Faraó ficou com tanto medo, que decidiu fugir. Olha que Faraó fugindo. Faraó não, Moisés. Moisés fugiu. E Moisés fugiu para o deserto. Me coloque aqui no deserto. Quero ficar no deserto. Moisés fugiu para o deserto. Ele ficou lá durante 40 anos. Vocês se lembram? Aproximadamente. Quando ele saiu fugido lá do Egito, ele tinha 40 anos. E ele ficou mais 40 anos lá. Gente, ele fugiu. Era um local próximo ao Egito, mas não era no Egito. Ele ficou lá escondido durante todo esse tempo. Lá ele se casou. E lá ele trabalhava para o seu sogro. Ele era pastor de ovelhas. Quem sabe o que é pastor de ovelhas? Quem se lembra? Eu me lembro. Pastor de ovelhas é aquele homem que fica lá na fazenda, onde tem as ovelhas, mas lá era no deserto. Hoje, o que eu mais vejo, eu acho que é fazenda, que fica ovelhas, né? Mas ele ficava no deserto. E lá ele cuidava das ovelhas, né? Apacentava as ovelhas, levava as ovelhas para lá, trazia para cá e guiava, pode por aqui, pode por ali, não pode, assim que ele fazia. E um dia muito especial para a vida de Moisés, ele estava com as ovelhas e de repente ele foi assim, subindo no monte, e adivinha que monte era? Era o Monte Horebe. Ele estava subindo lá no Monte Horebe, subindo no Monte Horebe, e de repente ele viu, gente, um arbusto. Quem sabe o que é o arbusto? Arbusto é como se fosse uma árvore pequenininha. Não tão assim, ela é maior, eu acho que ela é maior assim. É uma árvore pequena. E estava lá essa árvore pequena pegando fogo, gente. Fogo. Muito fogo. E tinha uma coisa estranha nisso aí. A árvore estava com fogo, mas não estava queimando. Imaginem só, se você pegar um pedaço de papel e colocar o isqueiro, loguinho, o pedaço de papel some. E lá, estava lá a árvorezinha, e o fogo na árvorezinha, pegando fogo em tudo, igual esse vídeo aqui que está passando aqui, ó, do mesmo jeito. Mas a árvore não pegava fogo, continuava intacta, bem verdinha. E só o fogo lá pegando. Então, Moisés ficou assim observando, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Moisés, lembrem-se, Moisés sempre foi temente a Deus. Sempre acreditou em Deus, que era o Deus dele, o Deus dos seus antepassados. Deus de Joquebede, lembram Joquebede, a mãe de Moisés, a mãe verdadeira? E aí, Moisés ficou assim impressionado. E, meu Deus, o que é isso? Aí, de repente, a sarça era como chamava os arbustos, o arbusto que estava queimando. Aí, de repente, a sarça falou, Deus falou através da sarça, Moisés. E aí, Moisés ficou assim espantado, o que é isso? Moisés, sou eu, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Davi, o Deus deles. E aí, ele ficou assim impressionado, o que está acontecendo? Aí ele foi chegando mais perto, e aí Deus falou através daquele arbusto queimando, tire as sandálias, porque o local que você está pisando é santo. Porque naquela época era um sinal de respeito. Então eles tiravam as sandálias porque eles tinham medo de contaminar. E ele
tirou as sandálias e cobriu o seu rosto, ficou assim assustado e envergonhado porque estava na presença do Senhor. Moisés não se sentia uma pessoa tão boa para estar na presença do Senhor. Ele achava que não merecia isso. E aí Moisés ficou desesperado. O que Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor? E aí Deus falou através da sarça para Moisés: Moisés, eu não esqueci do meu povo hebreu, que sofre, que chora todos os dias lá no Egito. Eu não esqueci. E aí Moisés tinha tudo isso no seu coração. Porque Moisés tinha fugido, mas ele se sentia uma pessoa inválida por não poder ajudar o seu povo. Ele tinha tanto medo de morrer, de Faraó fazer alguma coisa, que ele só ficava com aquele sentimento ruim. Mas Deus estava olhando pelo seu povo. E aí Moisés falou assim: sim, Senhor, eu lembro do povo hebreu que está lá, sofrendo nas mãos de Faraó. E Deus deu uma ordem: Moisés, você irá voltar para o Egito, irá salvar o meu povo. Eram muitas pessoas, mais de 1 milhão de pessoas, todos sofrendo. E aí Moisés começou a questionar a sabedoria de Deus e questionar o seu próprio eu. Ele começou a pensar: eu não sou capaz de fazer isso. Aí ele: mas Deus, como que o Senhor quer que eu, um homem de 80 anos, pensem comigo, vou parafrasear aqui. Ele pensou assim: se eu, com 40 anos, não conseguir derrotar e nem me atrevi a enfrentar Faraó e aquele exército todo, que já é acostumado a lutar nas guerras, imagine eu agora com 80 anos, sozinho, ir lá enfrentar aquele exército. Eu tinha até uma camisa do exército aqui que eu estava vestido, mas não deu certo aqui nesse negócio aqui atrás. Problemas técnicos. Então, ele pensou, ele duvidou da sua capacidade. Pior ainda, duvidou da palavra de Deus. Porque se Deus tinha mandado, meu amor, é porque Deus sabia da sua capacidade. Deus só dá a cruz que a gente dá conta de carregar. Não é assim o ditado? Pois é verdade. E aí ele falou: mas Deus, como que pode? Não tem como eu ir lá. O que eu vou fazer lá? Se eu chegar lá, a primeira coisa, eles não vão acreditar em mim. Eu vou chegar lá e vou dizer: povo hebreu, saiam, porque Deus me enviou. Saiam pela porta da frente. A primeira oportunidade que um dos soldados lá tivesse, já ia meter a espada nele. Acabou Moisés, acabou tudo. Então Moisés duvidou de si, teve medo. E Deus: Moisés, acalme-se, porque eu mandarei sinais para que eles acreditem em você. E sobre os sinais, nós não vamos falar agora, só na próxima história. E aí Moisés: mas Deus, não vai dar certo, isso aí não vai dar certo. Aí eu vou chegar lá e vou falar o quê? Quem foi que me mandou vir aqui? Eu vou dizer: não, foi um fogo lá. Como, Senhor? Como que eu vou dizer aquele povo? Quem me mandou? E aí Deus, com toda a sua sabedoria, disse: eu sou. Diga a eles que o eu sou lhe enviou. Porque vocês sabem que Deus é Deus. Ele é o eu sou. Ele é a pedra viva. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, Deus bem perto. É Deus, príncipe da paz. Ele é o eu sou. Então, ele pensou, aí ele continuou duvidando. Falou: mas Senhor, eu não sou bom para falar para as pessoas. Senhor, eu tenho dificuldade aqui na minha dicção. Senhor, eu não sei falar. Quando eu começar o gaguejo logo, fico com dor de barriga, não vai dar certo. E claro que ele não falou com essas palavras, né, gente? Mas imaginem numa situação atual. E aí, Deus falou assim: você vai chamar o seu irmão, e seu irmão vai lhe ajudar. Ele vai estar ali sempre com você para te dar confiança.
Mas vai, porque o eu sou lhe enviou. E depois de toda essa agonia, depois de tudo isso, Moisés concordou. Apesar de que ele não precisava concordar com nada, porque o eu sou já tinha enviado, já tinha ordenado. Mas ele tinha que colocar a confiança no seu ser. Porque lembrem-se da frase do texto bíblico que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem fortalecia Moisés? O eu sou. Quem era o eu sou? O príncipe da paz, Deus conosco, pedra viva. Era Deus, o Deus forte, aquele que mandou o seu Filho unigênito para morrer por nós. Hoje nós sabemos quem é Deus. Deus já descreveu cada detalhe dele na palavra dele. Mas naquela época, o que Moisés sabia de Deus era o que os seus antepassados tinham passado para ele. E ele acreditou e falou: ok, Senhor, eu irei salvar o povo hebreu. Gente, imaginem só, se fosse hoje. Vamos contextualizar. Vamos pensar se fosse hoje. Imaginem que todos os tocantinenses, aqui no Tocantins, vamos colocar uma forma mais fácil. Todos os tocantinenses fossem escravos. E o resto do mundo inteiro, aliás, o resto do Brasil inteiro, fosse o povo egípcio. Fossem as pessoas ricas, digamos assim. E o povo do Tocantins fossem os escravos. Então, era uma minoria. Era um local onde a gente estava aprisionado. E por mais que a quantidade de pessoas iam só crescendo dos hebreus, mas eles não estavam acostumados a lutar. Eles não estavam acostumados a travar uma batalha. Eles só eram trabalhadores, eles só sofriam, eles estavam cansados, eles não tinham um preparo psicológico, eles não tinham uma alimentação saudável para eles poderem estar em condições de lutar. Então, se teria uma forma que eles tivessem que sair dali, tinha que ser de uma forma assim milagrosa. Deus tinha que fazer um milagre naquele lugar para que eles pudessem sair. Imagine o medo de Moisés naquele momento. Mas Moisés lembrou que tudo ele podia naquele que fortalecia ele. E que era Deus. Não era nada mais nem nada menos do que Deus. O mestre dos mestres, o todo-poderoso, o maior de todos e de tudo. Deus. E então, ele voltou para sua casa, falou para o seu sogro tudo o que tinha acontecido, contou, seu sogro o apoiou e o permitiu que voltasse para o Egito, para salvar o povo hebreu dos egípcios, para salvar daquela tristeza, para salvar daquela escravidão. Mas essa história você só vai ouvir nas próximas lives. A gente está contando toda uma trajetória de Moisés. A gente falou sobre Moisés ter vindo pelas águas, da mãe de Moisés que já confiava no Senhor, entregou seu filho assim nos braços do Senhor, que foi aquele rio. E ela confiou, ela sabia que o Senhor ia cuidar de Moisés. Porque Moisés já era um cara escolhido desde o ventre da sua mãe. Assim como eu e como você, que somos pessoas já escolhidas por Deus. Então, ele aprendeu com seus pais que ele deveria servir e confiar. E naquele momento que ele viu aquela sarça queimando, aquele arbusto queimando, ele sentiu medo. Mas ele confiou no Senhor. E é essa a mensagem que eu quero trazer para você essa noite. Eu quero que você confie no Pai. Que mesmo quando você olha para tudo e vê que tudo é gigante, você parece pequenininho. Lembre-se, tudo você pode naquilo que te fortalece. O que te fortalece? É Deus. Se for Deus, fica tranquilo. Vai se resolver da melhor forma possível. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas se outra coisa te fortalece, aí, meu amigo,
Aí, minha criança, aí, meu querido telespectador, aí o bicho pega. Aí o bicho pega de verdade. Mas vamos pensar numa situação. Eu sou uma criança e lá na minha escola está tendo diversas situações. Eu comecei a ficar um pouco diferente, estou começando a me desenvolver e tem umas minhas amigas lá que não estão dando muito certo comigo. Você pensa que aquilo é o fim do mundo, mas lembre-se, não é o fim do mundo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não é, tudo isso vai passar. Coloque nas mãos do Senhor e Ele vai te direcionar para o melhor lugar. Se está acontecendo algum problema na sua família, algum problema aí no seu lar, os seus pais estão discutindo, ou até mesmo seus pais são separados, aconteceu alguma coisa que te chateia, que te deixa triste, coloca nas mãos do Senhor. O problema parece gigante, é coisa de pais, eu não tenho nada a ver, mas eu sofro com isso. Coloca nas mãos do Senhor, ore a Ele, fale com o Pai. Lembre-se, Moisés foi se acalmando à medida com que ia falando com o Pai. E o Pai iria transmitindo aquela calma, aquela certeza do que ia acontecer. O Pai, o nosso Pai, o Senhor Deus, Ele cuida, Ele nos fortalece, Ele nos tranquiliza. Porque Ele tem poder para fazer o impossível. Então fica tranquilo, coloca nas mãos do Senhor. Então você que está aí, que está com algum problema, está me vendo? Eu vou chegar bem perto, vou ficar no escuro. Ei, você. Então, ora, vamos orar? Eu quero orar por todas as pessoas que fizeram pedidos de oração aqui na nossa live, todas as pessoas que estão com algum problema, todas as crianças que têm passado por alguma dificuldade. Às vezes você tem algum probleminha, às vezes você está com dificuldade de aprender alguma disciplina. Essas videoaulas aí estão muito chatas, eu não estou conseguindo me concentrar. Ore ao Senhor. Às vezes parece ser uma coisa pequena ou uma coisa grande, mas ore, coloque sempre nas mãos dEle. Então vamos orar? Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos proporcionou mais esse momento contigo, dessa live. Obrigada, Pai, porque todas as pessoas que estão aqui ouviram um pouco da tua mensagem e entenderam um pouco sobre a história de Moisés, que é um exemplo para nós. Fica conosco, ó Deus. Eu peço por todas as orações dessas crianças, ó Pai, que estão fazendo, pelos pedidos que estão nos comentários. Que o Senhor, ó Deus, conceda a cada um. O Senhor sabe o desejo dos nossos corações. É isso que eu oro, implorando, Senhor, pela tua bênção e admirando, ó Deus, a tua grandeza. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, é com isso que nós finalizamos a nossa live. Eu quero deixar um grande beijo. Grande beijo. Quero que você se inscreva aqui no canal. E não se esqueça, tudo você pode naquilo que te fortalece. E o que te fortalece? O Senhor. Tem que ser o Senhor, tá bom? Um beijo muito grande. Lembre-se, domingo nós temos culto. Amanhã, EBD, às 8h30. E nós temos culto, 9 horas, desculpa. Culto, EBD, 9 horas. E nós temos também o nosso culto de louvor e adoração noturno, que começa às 7 horas da noite. Nós vamos ter um culto único e você está convidado para vir aqui para a nossa igreja. Vai ser transmitido também, mas se você puder, venha até nós. Nós estamos mantendo todos os limites de segurança, usando máscara, mas que você possa vir desfrutar do amor de Deus em comunhão, junto e separado. Tá bom? Um grande beijo e tchau, tchau!